Bem tornado, tifoso bianconero, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim, no Brasil, aqui em São Paulo. Não conhece o Finestra? Então seja muito bem-vindo, inscreva-se no Finestra e já ativa o sino. Não esquece de ativar o sino e aí você fica mais, vamos dizer assim, mais preparado, né, para um vídeo a qualquer momento do dia ou da semana. Enfim, hoje, dia 3 de julho, temos aqui duas lembranças, uma não muito legal, né? A gente sempre faz quando é uma data, 3 de julho, a outra é bem legal. 3 de julho de 98, a Itália era eliminada nos pênaltis pela França. Me lembro bem desse dia. O pai do Maldini, César Maldini, era o treinador, deixou o Baggio no banco, o Del Piero estava se recuperando, né? O Del Piero teve uma lesão na final da Champions, fora de forma, e o Baggio devia começar jogando. Na prorrogação ele deu um chute que passou assim da trave, enfim, todo mundo lembra, a França acabou campeã do mundo, mas também no dia 3 de julho de 2001, chegava na Juventus aquele que ia ser o maior goleiro da nossa história, ao lado de Dino Zoff, só que o Buffon ficou mais tempo que o Zoff, né? Gianluigi Buffon, em 2001, era apresentado na Juventus, bons tempos, e ali foi um mercado, né? Foi uma janela de apresentação do Luciano Modi, trazendo o Buffon, que veio com a grana, né, que a Juventus fez ao vender o Zinedine Zidane para o Madrid. E vamos falar de mercado, né? Esse vídeo aqui é apenas para esclarecer um pouco. Falei ontem sobre o Calafiori, né? Falei sobre o Rugani. Aliás, o Rugani, abriu um parênteses, dificilmente vai ficar no Juventus. Eu falei que a Juventus renovou porque havia prometido, mas acho muito difícil. Eu sei que as pessoas não acreditam, mas é difícil que o Rugani permaneça. Inclusive, espaço aí para informação, vem aí um interesse muito forte do Ajax da Holanda, fecha parênteses. E eu queria falar um pouco, eu falei ontem sobre o Calafiori, mas eu falei muito por cima, né? Eu quero entrar um pouco mais no detalhe, né, sobre a situação do Calafiori, porque tem alguns amigos me perguntaram hoje, inclusive no grupo do WhatsApp, e vamos então tentar colocar essa situação do Calafiori. O Calafiori tem um acordo com a Juventus, assim como o Kopp Miners tem com a Juventus. O que acontece é que antes da Eurocopa, esse jogador era colocado no mercado pelo Bolonha no valor de 30 milhões, quer dizer, não estava no mercado, né? A gente fala no mercado entre aspas, que o Bolonha não quer perder esses caras, mas é inevitável que depois dessa campanha histórica do Bolonha, muitos clubes iam chegar em cima dos seus jogadores e do seu treinador. E o valor dele de mercado era 30 milhões, e agora o Bolonha deu essa valorizada, 50 milhões e tudo mais. A Juventus tem um acordo com o Calafiori, né? Calafiori que não abre mão de jogar na Itália, e na Itália o único time que está interessado é a Juventus. E claro, pesa o fato dele querer trabalhar com o Thiago Motta, né? Mas aí o negócio está 50%, eu não gosto de colocar porcentagem, mas como muita gente gosta de se basear por isso, então para vocês entenderem um pouco mais a leitura, está 50% de chance dele vir e 50% de não vir. É uma queda de braço, já vou explicar no detalhe. O que acontece? A Juventus chega no acordo do Calafiori antes de começar a Euro, inclusive acordo salarial e tudo mais, tempo de contrato, etc. E falta chegar no acordo com o Bolonha. Acontece que o Arsenal entrou forte na briga, o Bolonha joga esse valor para 50 milhões e o Arsenal, quando eu digo que entrou forte, está disposto a pagar próximo dos 50 milhões. Acredito que 47 milhões parece que o Arsenal vai colocar. E a gente sabe que se o Arsenal quiser, tem o dinheiro, né? A Premier hoje vive um momento financeiro melhor, como viveu o campeonato italiano no início dos anos 90.
E aí, evidentemente que o Bologna vai preferir vender para o Arsenal. Por quê? Primeiro, porque não quer vender para a Juventus, entre aspas, não quer vender. Segundo, porque é 50 milhões, é mais do que a Juventus, né, poderia oferecer nesse momento. Por outro lado, a informação que eu tenho é que o Calafiori não quer ir para a Inglaterra. Não quer, não quer e não quer. O que eu acho que vai acontecer? Aqui é um achismo. A Juventus está trabalhando em algumas saídas, né, de mercado. Já foi o Moise Kean, o Kostic está em vias de saída, o Szczesny está saindo, né? O Locatelli pode sair. Isso tudo é com o Giuntoli, que vai trabalhando nas saídas. E a Juventus tenta levantar mais 10 milhões e chegar no valor de 40 milhões. E aí, claro que o Arsenal está na frente, nesse quesito, se o Arsenal tem mais possibilidade de chegar perto dos 50, a Juventus vai oferecer no máximo 40. E o Bologna não quer mais saber de colocar um jogador na contrapartida, né, por causa da cláusula, né, para o Bologna não ficar sem nada e não perder aí na negociação, já que o Basel tem os direitos do jogador, parte dos direitos. O que acontece? O que eu acho que vai acontecer? Se por um lado o Arsenal tem os 50 milhões contra 40 milhões da Juventus, que eu estou falando 40, que é onde a Juventus vai chegar no máximo, tá? Por outro lado, tem a vontade do jogador. O Bologna não vai querer perder os 40 milhões. Ele quer vender por 50, mas o Calafiori não quer ir. Se o Calafiori bater o pé até o fim e não quiser ir, ele não vai. E o Bologna vai fazer o quê? Vai ter o jogador? Vai abrir mão de 40 milhões que a Juventus vai oferecer até o fim da janela? Não sei se é uma boa para o Bologna abrir mão de 40 milhões. Por isso que eu digo que é uma queda de braço e que sim, eu acredito que o negócio pode ainda ser feito com a Juventus. Me lembra muito a tratativa do Locatelli com o Sassuolo. Na época, quem tratou disso foi o Cherubini, e era 40 milhões, ou era 35 milhões, não me lembro. E o Sassuolo não queria, jogo duro, e o Locatelli bateu o pé até o fim. E isso se estendeu a todo o verão, toda a janela, porque o Locatelli queria jogar na Juventus. Porém, tem um detalhe, meus queridos amigos. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Tá nas mãos do Calafiori? De certa forma, sim. Porque se ele fazer jogo duro com o Bologna, fala, olha, eu sei que para vocês 50 milhões é melhor, mas eu não quero sair da Itália. Vai chegar ao fim da janela, o Bologna vai ter que vender pelos 40 milhões para a Juventus, porque não vai querer perder essa venda. Só que tem uma coisa. Nas últimas horas, o Arsenal ofereceu um salário um pouco mais poupudo para o Calafiori, né? Um pouquinho a mais. Eu não tenho números exatos, vou chutar lá pouco mais de quase 4 milhões e meio. Não tem essa informação precisa, tá? Só tem a informação que o Arsenal ofereceu um pouco mais no valor salarial. E aí eu vou colocar uma pergunta. E se o Calafiori, a partir de amanhã, balançar? Porque todos nós, a gente tem um limite, né? A gente tem nossas prioridades, né? Tem que estar unir o útil ao agradável. Mas quando o dinheiro começa a aumentar, e não é questão de ser mercenário, não é isso. É trabalho. Você começa a pensar, pô, por esse dinheiro eu vou. Não gosto muito de morar naquele país, não gosto muito daquela cultura, mas só se pagar bem. Não tem isso com a gente? Então, Calafiori é ser humano. E se com esse aumento de valor salarial do Arsenal para o Calafiori, ele balançar e resolver aceitar? Aí a gente não vai poder fazer nada. Mas se ele manter firme a opção
de que está satisfeito com o acordo que ele fez com a Juventus e que ele não abre mão de sair da Itália, eu acho que vai acontecer que, no fim das contas, o Bologna vai ter que ceder por 40 milhões. Lembrando que a Juventus precisa fazer mais uma saída para chegar nesse valor, arrumar, entre aspas, mais 10 milhões. Lembrando sempre que a Juventus anda com as próprias pernas, não depende do papai Elkan, que o papai Elkan, se quisesse, comprava muita gente, tá? Para quem não conhece direito a história da Juventus. É isso que eu queria falar sobre o Calafiori. E aí a capa do vídeo é: se acontecer do Calafiori não vir para a Juventus, para mim tá ali, ó, pau a pau, seria uma boa a permanência do De Hausen, que está voltando passou uma temporada na Roma, né, conheceu o Coliseu, deu uma volta ali. Seria uma boa? Na minha opinião, sim. Veja como são as dinâmicas, né? O Rugani saindo, o Calafiori pode não vir, não diz que ele não vem, para mim tá 50-50, repito, mas se não vir, por que não manter o De Hausen, que é um baita zagueiro e é jovem? Comentem aí o que vocês acham. E eu termino o vídeo dizendo o seguinte: Thiago Motta já está em Turim, deve estar ali. Eu não vou fazer propaganda do restaurante, vai. Na próxima eu faço. E sexta-feira está programado as visitas médicas do Di Gregorio, o nosso novo goleiro. A gente se vê amanhã ou depois. Se tiver novidade amanhã, like no vídeo, no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, Calafiori, quer um conselho? Ouve o coração. Ouve o coração. Forza Juve, ragazzi. Boa noite a todos.